Shabbat Shalom. Fiquei impressionada como a casa aqui está cheia, né, no feriado, e fiquei feliz de ver tanta gente. Bom, a gente está na Parashá Emor. É no livro de Levítico, livro dos sacerdotes, o livro das regras, dos rituais, dos Koanim. E a Parashá começa, vai da Berashem, né, El Moshe Emor. Normalmente aparece El Moshe Le Emor. Aqui aparece Emor. O que quer dizer isso? Né? Alguma coisa assim, tipo, Deus diz a Moisés, dizendo coisas mais para dar dicas, informações de uma excelência enorme e que vai mudar tudo e para sempre. Eu fiquei pensando o que eu ia dizer hoje e resolvi conectar com o dia que a gente está vivendo, esse feriado de 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e o que essa Parashá pode se correlacionar com esse dia que a gente está vivendo hoje. Voltando um pouquinho, em Gênesis, Deus cria o mundo em 6 dias, uma peolá, uma ação contínua de separar, nomear, estruturar, mas o ponto culminante não é o que ele cria, mas o 7º dia que ele interrompe e que ele para. No 7º dia, Deus para. Não por exaustão, porque estivesse cansado, mas por uma decisão. E, ao parar, Deus cria algo novo, a pausa, o ritmo. Até então, era tudo sequência, um dia após o outro, e, a partir do 7º dia, há um ciclo. No 6º dia, Deus cria o homem, e, para fechar a criação, ele descansa. Ou seja, o primeiro ritual da história não acontece no espaço, acontece no tempo. Quando chegamos a Parashá Emor, esse princípio é desenvolvido de uma forma bem concreta. Tem várias leis sobre com quem que o Kohen Gadol, os Koanim, como é que eles podiam se casar ou não. Tinha um monte de regras, mas eu vou aqui me ater ao capítulo 23, que é o capítulo onde ele fala das solenidades que são criadas, consagrados, um tempo que é consagrado a Deus. Então, logo no início desses tempos que vão ser consagrados a Deus, aparece o Shabat. O Shabat não é apenas descanso, ele é uma ritualização do limite. Toda semana o ser humano trabalha, tem a sua rotina, mas ele sabe que vai ter um fim. E não é uma ideia abstrata, é uma prática. Shabat é uma prática, parar, não produzir, reorganizar a relação com o tempo. E Emor não para aqui. Ele detalha a vida dos Koanim, do Kohen Gadol, ele vai estabelecendo critérios rigorosos para como tinham que ser as oferendas e organiza o calendário com festas como Pesach, Shavuot e Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Aparece nessa Parashá a contagem do Homer que a gente está fazendo. E aqui, nessa criação de calendário, a gente sai daquele tempo plano para ganhar relevos, para ganhar comemorações, rituais, e, com isso, o ser humano, diferente de todos os outros animais, que obedecem ciclos da natureza, ciclos do corpo biológico, mas aqui a gente cria momentos, a gente cria rituais no tempo. Não é um excesso. Tem um excesso, parece, quando a gente lê a Parashá, um excesso de normas, mas, na verdade, é uma construção de ritmo. Não sei se vocês já tinham se dado conta, mas ritmo é a mesma raiz de ritual. Os rituais têm ritmos que se repetem. E o ritual é justamente isso. Ele organiza a nossa experiência. Sem o ritual, o tempo fica contínuo, fica flat, fica absolutamente contínuo, sem nenhuma relevância. E quanto o tempo é contínuo, o trabalho tende a ocupar tudo. A gente está sempre fazendo mais e mais do mesmo, automatizando as nossas atividades. E, nisso, a gente vai se esgotando. E é exatamente isso também que o Dia do Trabalhador, lá atrás, veio a denunciar. Vou falar um pouquinho, porque, às vezes, a gente não conecta o que é o Dia do Trabalho, a gente acha que é um dia comemorativo, beleza, não vou trabalhar.
mas, assim como o Dia da Mulher, que homenageou mulheres que lutaram e reivindicaram, aqui também o Dia do Trabalhador é uma homenagem. Então, eu vou lembrar um pouquinho, que eu achei interessante, para quem não conhece, vai conhecer, que, em 1886, nessa data de 1º de maio, nos Estados Unidos, em Chicago, houve uma greve geral, milhares de trabalhadores que foram para a rua para lutar por melhores condições de trabalho. A jornada de trabalho era de 14, 17 horas, era uma coisa impossível, né, dificílima, e isso criou milhões de mortes e presos e pessoas que foram machucadas, enfim, muitas prisões. E, em 1889, a Internacional Socialista, reunida em Paris, instituiu esse dia, 1º de maio, como um Dia Internacional da Luta e desses trabalhadores, e em homenagem também a esses trabalhadores de Chicago que foram mortos. Em 1919, a França adotou a jornada de 8 horas de trabalho, que era a reivindicação, e oficializou esse feriado. Depois foi seguida por muitos outros países. No Brasil, também, na época de Vargas, o 1º de maio era... Em 1924, foi institucionalizado no Brasil o feriado, e depois, na era Vargas, ele aproveitava o 1º de maio para iniciar a lei, né, a lei trabalhista, que é a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Bom, a gente continua hoje lutando por melhores condições, né, melhores jornadas de trabalho, até porque a gente sai de uma condição de escravos do Egito, né, mas parece que o Egito não sai de dentro da gente, porque a gente agora, com tecnologia, fica 24 horas trabalhando, não consegue desligar celular, não consegue se deixar de pensar e realmente fazer suspensão e pausa, né? Então, esse dia é um dia também de limite, de gerar pausa no trabalho. Reconhecer que um trabalhador não é só função, né? Ele é um ser humano e tem que ter essa pausa, que foi introduzida aí nesse livro de Emora. Então, em outras palavras, as leis trabalhistas elas têm muito a ver com o Shabat, que é o limite. Mas tem um detalhe decisivo aqui em Gênesis que muda tudo. O ser humano é criado no 6º dia. E o primeiro dia que ele vive completo já cai no 7º dia, que é o do descanso. Ou seja, antes dele trabalhar, antes dele ser um ser do trabalho, ele existe, ele está no 7º dia da inexistência do trabalho, de poder somente usufruir ou estar. Ou seja, o ser humano experimenta um descanso antes do trabalho. Então, antes de produzir, isso sem falar lá do paraíso, né? Estou falando só da parte de Gênesis da criação. Mas, antes de produzir, ele aprende, então, a existir. Isso inverte essa lógica dominante. Não é o trabalho que define o ser humano, e sim o que ele é. Isso, quando eu escrevi, eu fiquei lembrando, há muitos anos atrás, que eu estava no Midrash, a gente estava fazendo um grupo de Kabbalah, que a gente ia fazer umas aulas de Kabbalah, e o Rabino Bonder reuniu a gente para a gente se apresentar. E aí, cada um ia falar o que fazia, o que era, e eu me apresentei, sou Rosane, sou médica. Não fala o que você faz, não. Fala o que você faz, não. Eu fiquei meio tonta ali na hora, né? Porque, normalmente, você se apresenta com a sua profissão. E ali eu falei, não fala disso, fala um pouco de você, de como você é, como é que... Aquilo ali me deixou realmente assim, é diferente, né? E eu vi como que a gente quer se reconhecer pelo nossa identidade profissional, né? Então, voltando aqui para o livro de Levítico, esse livro é o livro dos sacerdotes, o quanto eles têm que ter excelência em todos os rituais que eles estão comprometidos a fazer, né? A integridade das oferendas, a integridade da precisão ali dos rituais, tudo isso não é só uma questão de disciplina. É uma proteção contra algo muito perigoso, que é a consciência dentro do fazer. A gente não fazer por fazer, não fazer de qualquer maneira, é poder fazer com excelência, e esse livro traz isso. Mas excelência com limite. O trabalho com essa noção de pausa. O ritual impede que o trabalho se torne automático e o ritmo impede que ele se torne infinito. Vou contar uma historinha. Havia 2 construtores de pontes.
O primeiro trabalhava sem parar, dia e noite. Sua ponte crescia rapidamente e todos ficavam admiradíssimos com a capacidade daquela pessoa. E o segundo, o construtor, a cada 7 dias interrompia tudo, sentava-se à margem do rio, observava, revisava, escutava, e as pessoas diziam: caramba, você não vai terminar isso nunca. E o primeiro terminou antes, claro. Sua ponte era grandiosa, mas começou a apresentar falhas, pequenas fissuras que ele não viu, porque nunca interrompeu o fluxo para observar. E a ponte cedeu. O segundo demorou mais, mas sua ponte se manteve firme. E quando perguntaram por quê, ele respondeu: eu parava para que o trabalho não me cegasse. E essa é a diferença entre a ausência de ritmo e a presença de ritual. Sem ritmo, o fazer se torna cego. Sem ritual, o tempo perde forma. Gênesis nos ensina que o limite está na própria estrutura do mundo. E Emor, Parashá, transforma esse limite em prática, ritual e ritmo de vida. O Dia do Trabalhador tenta recuperar esse limite no campo social e econômico. O problema nunca foi o trabalho. O problema é quando ele perde o seu lugar. Quando não há pausa, não há reflexão. Quando não há reflexão, não há consciência. E sem consciência, até o sagrado vira automático. Perdemos a dimensão de que não estamos sós, dependemos uns dos outros. E Deus parou e nos deu a dica de criarmos relevos, relevâncias, texturas diferentes em nosso tempo, em nossa existência. A Ner Tamid, está aqui, aparece nessa Parashá também. Ela aparece e dá uma outra dica importante, que essa luz, Ner Tamid, é a luz para sempre. O nosso calendário é para sempre, criando entre os humanos esse relevo, entre nós, importâncias, dedicação, que é do chá, que é algo que é diferente do nosso dia a dia, da nossa rotina, que é uma dedicação a você, ao outro, a Deus. São esses ritmos que dão chance a gente não sucumbir no estresse, no burnout, no automatismo da vida. Por isso, o ensinamento mais exigente não é trabalhar. O mais importante tem que saber parar. Parar como ato ritual, parar como criação de ritmo. Pausa. Na música, se não tiver pausa, não tiver ritmo, você pode ser afinado, mas se não tiver ritmo, é terrível, né? Parar como afirmação de que o ser humano é mais do que aquilo que ele produz. Que possamos viver não apenas com intensidade, mas com cadência. Observando a lua, que, aliás, está linda hoje, seus ritmos, o sol e as nuances do clima, das flores, os perfumes, seus frutos, criando o sagrado e o tempo destinado a Deus, o separado da rotina e do mundano. E que, ao incorporar ritual e ritmo em nossas vidas, possamos construir, cada um como um segundo construtor, não apenas obras eficientes, mas vidas sustentáveis, conscientes e verdadeiramente humanas. Shabbat Shalom.